Gênesis 28, 10 a 17. O texto diz assim: Jacó partiu para Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Jacó acordou do sono e disse: Sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse: Temível é esse lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Essa é a porta dos céus. Essa é a história de Jacó fugindo, e na sua fuga ele tem um sonho. E só fazendo um parêntese aqui, eu sempre que leio essa história eu me lembro de uma parente minha que começou a frequentar uma igreja onde tinham muitas revelações, muitas mesmo. E ela estava interessada num rapaz e um rapaz interessado nela. E de repente, após o culto, ela disse: Eu vou me casar. Os dois conversaram e decidiram que iriam se casar. E era coisa assim, dentro de um mês. Eles haviam se conhecido há pouco tempo e já resolveram se casar ali dentro de um mês. E eu falei: Pelo amor de Deus, por que você vai se casar? Ela falou: Porque o pregador falou sobre o sonho de Jacó. Os anjos subindo e descendo. E quando ele mencionou os anjos subindo e descendo, nós entendemos na hora que era a confirmação de Deus e nós tínhamos que nos casar. Eu fiquei assim: pelo amor de Deus, o que essa história tem a ver com casamento? Como que eles enxergaram casamento nessa história? Confirmação para se casar nessa história. Mas eu não falei nada. Às vezes eu consigo me conter, eu não falei nada. Graças a Deus, eles não se casaram. Passou um tempinho, na mesma semana, quase que eu conto quem é. Mas uma pessoa já começou a comprar as coisas para o casamento, mas na mesma semana deu errado. Por causa de detalhe bobo, gente. O detalhe foi que a esposa do rapaz não aprovava o casamento dos dois. Ele já era casado. E aí não deu certo. A revelação dos anjos subindo e descendo não teve ali no meio esse detalhe de que ele já era casado. Mas enfim, sempre que eu leio essa história eu me lembro dessa questão e de como às vezes as pessoas podem deturpar qualquer coisa que é dito, né? Mas enfim, vamos seguir a história aqui, a história de Jacó. Jacó é um personagem intrigante da Bíblia. Ele não é dos mais exemplares, ele nem tem o caráter dos que chamam mais atenção da gente. Jacó, ele era irmão gêmeo de Esaú. Esaú era o mais velho. Jacó nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Numa sociedade onde a primogenitura, onde você ser o primeiro a nascer, era muito importante. Haviam direitos, haviam deveres legais e havia até uma questão religiosa envolvida. Ele seria o sucessor do seu pai, o patriarca da tribo. Ele iria dar continuidade ao nome da família. Ele teria uma porção dobrada das terras. Era muito importante ser o primogênito, ser o primeiro. Então, uma vez o Esaú, que nasceu primeiro, o primogênito, chegou em casa faminto depois de caçar e o Jacó estava cozinhando. E o Esaú falou: Pelo amor de Deus, me dá um pouco desse cozido seu. E o Jacó falou: Olha, se você me der a sua primogenitura, se você trocar comigo, me der os direitos de primogenitura, eu te dou esse ensopado aqui.
E o irmão dele falou: o que vai me valer primogenitura agora? Eu estou com fome. Que seja. O Jacó falou: peraí, então jura. O Esaú fez um juramento, passando os direitos de primogenitura para o seu irmão gêmeo, Jacó. E ele comeu o guisado lá e ficou tudo bem. Isso no capítulo 25 de Gênesis. Eu aconselho que você leia. Depois, no capítulo 27, anterior a esse que nós estamos lendo, Jacó enganou o seu pai, o Isaac. O Isaac queria abençoar o Esaú, dar a bênção de primogenitura para o Esaú, oficialmente tornar Esaú o mais abençoado da família. Mas o Jacó deu um jeito de enganar o pai dele, ele se vestiu de Esaú, até que conseguisse enganar o seu pai. E o seu pai abençoou ele, Jacó, no lugar de Esaú. Quando Esaú descobriu, gente, isso aqui é casos de família purinho, isso aqui para ir para o caso de família era fácil. Quando Esaú descobriu, ele ficou revoltado com Jacó e ele disse: por amor ao pai, que ainda está vivo, eu não vou matar o Jacó agora. Mas assim que o nosso pai morrer, eu vou matar Jacó. O Esaú ficou revoltado, porque além da primogenitura, agora ele perdeu as bênçãos da primogenitura. Então ele prometeu que mataria Jacó, e a mãe de Jacó, que apoiava Jacó, ela disse: meu filho, fuja daqui, saia dessa terra e vá para a terra dos meus familiares, vá para a terra do meu irmão, vá para Padã Arã. E Jacó então fugiu para Padã Arã, e é nesse ponto da história que nós estamos. Jacó está fugindo. Ele não está numa peregrinação espiritual, ele não está fazendo uma viagem, ele não está andando a turismo, ele não está contemplando as paisagens, fazendo exame das flores e observando os animais. Jacó está fugindo. Fugindo por quê? Porque ele enganou o irmão e o pai. Ele é culpado, por isso está fugindo. A sua vida corre risco. Ele está com medo, ele se sente culpado e por isso ele foge. E o versículo 10 diz: Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Essa palavra partiu, ela sugere uma ruptura completa. Jacó deixou para trás aquilo que era familiar, os seus amigos, os seus parentes, a sua família, ele deixou para trás. Agora a vida dele era uma vida de fuga, era uma outra coisa, era um outro contexto. As festas, as reuniões, as confraternizações acabaram, ficaram para trás. Ele está fugindo agora. E o versículo 11 diz: chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. Parando em determinado lugar, parando em certo lugar, parando em algum lugar. A expressão hebraica aqui é makom, algum lugar, um lugar aleatório. Ele só parou nesse lugar porque o sol havia se posto. Se o sol não houvesse se posto, ele com certeza teria continuado a sua caminhada, teria seguido adiante. Parou porque o sol se pôs. Ele parou num lugar aleatório. Não era o lugar da sua preferência. Não era o lugar onde ele sonhava parar. Não era um lugar onde ele havia projetado estar. Ele parou porque as circunstâncias o levaram a parar naquele lugar. E ali, em Macom, nesse lugar não planejado, nessa etapa da fuga, ele precisou parar porque a noite já estava chegando e ele precisava parar. Eu imagino que muito cansado, eu imagino com muito peso na consciência, com muita dor. Ele pensou: eu preciso parar. E o que eu fiz da minha vida? Olha o que eu estou fazendo, olha onde eu estou. Na verdade, eu não sei onde eu estou. Eu tive que parar aqui em qualquer lugar porque eu estou fugindo de casa. Eu queria a primogenitura do meu irmão, eu queria a bênção do meu pai para governar sobre a minha família, mas do que adianta? Eu estou fugindo de casa, eu estou fugindo da minha família. Eu estou indo para longe daqueles que eu deveria um dia governar. Estou indo para longe deles, eu estou fugindo. E eu estou aqui em qualquer lugar aleatório. Eu imagino, queridos, que a nossa vida, ela encontra paralelos com isso, porque às vezes na vida nós estamos passeando. Está tudo bem,
A gente está desfrutando, a gente está curtindo a vida, e esses momentos são excelentes quando as coisas vão dando certo, e a gente vai aproveitando o momento, e nós estamos rodeados de amigos, rodeados de pessoas que nos amam, e nós vamos vivendo a vida, e é ótimo quando nós estamos vivendo assim. Mas talvez você esteja agora, nesse momento, num momento de fuga. As coisas não estão tudo bem. Você, inclusive, está com peso na consciência por erros que você cometeu. Você está fugindo das pessoas, você não quer ser encontrado, pelo contrário, você está fugindo. Você está deixando o lugar da sua familiaridade, o lugar de pessoas que estão ali para você, e você está num caminho solo, e você está triste, sofrendo, angustiado, angustiada, e você está nesse lugar porque a vida te levou a parar nesse lugar. Você está em Macom, em qualquer lugar, anoiteceu, foi contra a sua vontade. Não é o lugar onde você planejou estar agora, mas a noite caiu e você teve que parar. Foi nesse lugar que Jacó se encontrou, num lugar onde a vida o conduziu até lá, contra a vontade dele, contra as expectativas dele. Mas era lá que ele estava, e estava sozinho. Tudo que ele tinha era uma pedra para reclinar a cabeça. Isso mostra a precariedade da situação de Jacó. Saiu correndo, não deu para carregar um travesseiro consigo. Saiu e parou onde a vida fez com que ele parasse. E ali, tudo que ele tinha eram pedras e sono. E ele então pegou aquela pedra, deitou com a cabeça nela, e o versículo 12 diz que ele sonhou. E veja o sonho de Jacó. Teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Jacó vê os céus abertos diante dele e uma escada que conectava a terra, o lugar onde ele estava, esse lugar aleatório onde ele estava, uma escada que ligava esse lugar aos céus. Isso aqui pode ser uma escada, pode ser uma rampa, um tipo de escadaria monumental. É possível que Jacó tivesse tido uma visão de um zigurate, como eu falei aqui na Torre de Babel. Essa grande construção que sai da terra e se conecta aos céus. Qual a grande diferença da visão de Jacó para a Torre de Babel? Na Torre de Babel, os homens queriam construir algo para alcançar Deus. Aqui, Deus vem para alcançar Jacó. Deus coloca uma escada que conectava Jacó ao céu aberto, onde ele poderia ter acesso livre à presença de Deus. E os anjos subiam e desciam, subiam como quem estavam reportando algo a Deus e desciam como quem estavam trazendo respostas. Era a conectividade constante, aberta entre Jacó e o céu e a terra estão conectados. Deus está trabalhando o tempo todo, as coisas estão chegando diante de Deus o tempo todo. As nossas aflições, os nossos contextos, aquilo que passamos, a nossa dor, o nosso coração, isso está diante de Deus, essas informações estão diante de Deus, os céus estão abertos diante de nós, como estava aberto diante de Jacó. E além disso, o versículo 13 diz: ao lado dele, ao lado de Jacó, algumas versões trazem acima dela, acima da escada. Mas eu gosto muito da tradução da NVI, que diz que Deus se colocou ao lado de Jacó. Ao lado dele, diz o texto, estava o Senhor. Num momento e numa região da história, onde os deuses eram setoriais. Havia o Deus dos filisteus que habitava aquela região da Filístia. Havia o Deus dos hititas, havia o Deus de regiões, deuses que controlavam regiões, eram deuses territoriais. Não é o caso do Deus de Jacó. O Deus de Jacó é um Deus que peregrina com ele. Não é um Deus que pertence a um lugar específico, não é o Deus de uma região. O nosso Deus não é o Deus do Brasil ou o Deus dos Estados Unidos. Não é o Deus
de Israel ou o Deus dos inimigos de Israel. O nosso Deus é o Deus de pessoas, e Ele anda com pessoas e peregrina com pessoas. Talvez Jacó pudesse dizer: Senhor, mas eu já estou fora da sua jurisdição. Eu deixei a minha terra onde o Senhor é Deus há muito tempo, mas Deus estava ao lado de Jacó, porque Deus anda conosco. Deus caminha conosco, Ele é Deus conosco. Deus ao lado de Jacó diz a ele, ainda no versículo 13: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaque. É claro, queridos, que Abraão não é pai de Jacó, Abraão é o avô de Jacó. Mas o texto diz no sentido de que a promessa ela começou com Abraão. O Abraão é pai de todo mundo que vem para frente aí. É o pai do povo de Israel, Abraão é o pai. Então, por isso, diz o texto que Abraão era o pai de Jacó. Mas eu sou o Deus do seu pai Abraão e o Deus de Isaque. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Jacó estava deitado num lugar precário, aquilo tudo simbolizava a tristeza, a angústia, o peso, os erros de Jacó, simbolizava isso tudo. E Deus está dizendo: eu vou te dar essa terra onde hoje você está entristecido, essa terra onde hoje você está sozinho, esse lugar que não tem nada, não tem um travesseiro, não tem um mínimo de estrutura para você, Jacó. Essa terra eu darei a você e aos seus descendentes. Porque Deus é poderoso para fazer do lugar onde nós estamos, do nosso Macom, desse lugar aleatório onde a vida nos trouxe, desse lugar às vezes de angústia e de tristeza em que a vida nos trouxe, Deus é capaz de fazer a partir desse lugar bênção, vitória para nós. Deus é poderoso para transformar as coisas de um modo que nós não conseguimos enxergar. E o texto segue dizendo, versículo 14: os seus descendentes serão como o pó da terra e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Deus faz uma promessa ampla para Jacó, uma promessa de nível global para Jacó. Através de você, todas as famílias, todos os povos da terra serão abençoados. É a repetição pura da promessa que ele havia feito para Abraão. Deus se mantém fiel e faz a mesma promessa a Jacó. E ele diz: através de você e da sua descendência, os povos da terra serão abençoados. Isso mostra o que é bênção para nós. O que é ser uma pessoa abençoada? O que é ser uma pessoa agraciada por Deus? Não é uma pessoa que possui tudo o que quer possuir. Não é uma pessoa que tem tudo o que gostaria de ter, cujas orações são todas elas 100% respondidas com sim, assim seja feito. Não é isso que é ser uma pessoa abençoada. O abençoado é aquela pessoa por meio de quem outras pessoas são abençoadas. Através de você e da sua descendência, Jacó, eu abençoarei todas as famílias da terra. Isso é ser abençoado. A pessoa abençoada é aquela por meio de quem a bênção passa e alcança outros. Não é ter coisas, não é adquirir coisas. É ser canal da bênção de Deus. É ser afetado por Deus de tal modo que o lugar onde você está se torna melhor porque você está lá. É ser o tipo de pessoa que carrega graça, misericórdia, bondade, e onde você chega as coisas melhoram porque você é abençoado. Abençoado não é aquele que fica dando testemunho de que não tinha nada e agora tem tudo. Não é aquele que fica arrotando os seus privilégios e quantas coisas ele conquistou e todas as coisas que ele tem. Abençoado é aquele que se faz bênção para outras pessoas. Louvado seja Deus abençoado.
versículo 16. Aliás, versículo 15. Deus diz para Jacó: eu estou com você e cuidarei de você, aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a essa terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Deus promete 3 coisas para Jacó. E eu acredito que nós podemos com segurança nos apossar dessas promessas que Deus fez para Jacó. Primeira coisa que Deus promete para ele é presença. Eu estarei com você. Queridos, eu não sou autorizado por Deus e nem por esse livro a te prometer que você ficará rico, que você será curado de todas as suas enfermidades, que tudo acontecerá da forma como você quer que aconteça, que cada pedido seu será autorizado por Deus e que o mundo girará em torno do seu umbigo. Eu não posso prometer isso para você. A Bíblia não promete isso, Deus nunca nos prometeu isso. Eu posso te dizer que Deus sempre estará com você. Não sei se no vale, não sei se no alto do monte, não sei se você vai estar em dias festivos ou em dias fúnebres. Independente da circunstância e da situação, o que Deus promete para nós é presença. Eu estarei com você. Independente das circunstâncias, Deus estará conosco. A segunda coisa que Deus diz para Jacó, que é muito terna, que é muito bonita. Deus diz: eu cuidarei de você, Jacó. Ser cuidado por Deus é algo inigualável, queridos. Sentir que Deus é o seu Deus, que Ele está cuidando de você, que Ele se importa com você a ponto de cuidar de você. Ele, sendo todo-poderoso, soberano sobre tudo, se importar com Jacós como nós. Pessoas tortas, pessoas pecadoras, de caráter duvidoso, de índole duvidosa. E Deus está dizendo para esse cara, imagine só Deus aparecendo para você. O que você esperaria que Deus falasse com você? Eu acho que a minha reação seria como a de Isaías: ai de mim, Senhor. Misericórdia, Deus está na minha frente, o que eu vou... Já era para mim. Conheço os meus erros, os meus pecados. Deus aparece para Jacó e faz uma aliança com Jacó e diz: eu estarei com você, Jacó, e eu vou cuidar de você. Acontece que o cuidado de Deus, em muitas situações, é nos livrar do mal, nos livrar de tristezas, nos livrar de angústias, de situações difíceis, nos livrar do perigo, nos livrar da enfermidade. Em muitos casos, o cuidado de Deus na nossa vida se mostra assim. Mas em outros casos, queridos, às vezes o cuidado de Deus conosco se manifesta na permissão de que coisas ruins aconteçam conosco. Às vezes nós precisamos passar por determinadas situações que pertencem à vida, fazem parte da vida, e Deus não nos livra. Ah, Deus, o Senhor não está cuidando de mim. Ele está cuidando de nós. Ele está nos ensinando, Ele está nos tornando pessoas mais maduras. Ele quer que nós aprofundemos a nossa relação com Ele no meio da dor, no meio do vale da sombra e da morte, no meio da angústia, que nós o vejamos como a nossa torre, o nosso baluarte. Mas Ele promete a Jacó que, além da presença e do cuidado, Ele seria sempre fiel a Jacó. Eu te prometo, Jacó, que você vai para onde você está indo e eu te trarei a esse lugar e farei tudo isso que eu estou te prometendo. Um Deus que não exige contrapartida, um Deus que não fala assim: e agora, Jacó? O que você me promete? O que você me diz? O que você vai me dar em troco? O que você vai fazer diante disso que eu estou fazendo por você? Deus não diz isso para Jacó.
Ele diz: eu serei fiel a você, Jacó. Eu cuidarei de você, eu estarei com você. Nós, como Jacós, que recebemos a graça de Deus, nós temos dificuldades de entender que a graça de Deus é realmente de graça. Que Deus não exige nada de nós. Porque Deus te ama? Porque sim. Porque Ele colocou olhos de amor em você. Ah, Vinícius, eu não mereço. Eu sei que não merece. Eu também não mereço. Mas Ele quis nos amar. Isso é graça de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para que Deus nos ame mais. E não há nada que nós possamos fazer para que Ele nos ame menos. Ele nos ama e ponto. Agora, o que faremos diante desse amor que nos constrange? Diante de um amor que nos pega em Macom, num lugar inesperado da vida, e diz: eu amo você. O que nós faremos em resposta a isso? Aí é outra coisa. Aí é como nós respondemos ao amor de Deus. E como seria bom se todos nós, diante do amor de Deus, respondêssemos em amor. Gente, eu estou só com a garganta muito entupida, gripado, viu? Não é possessão, que a minha voz vai mudando assim de vez em quando. Calma, tá tudo bem. Se for, vocês expulsam. Enfim, Deus estava com Jacó porque Ele quis estar. Deus foi voluntário em estar com Jacó, em fazer uma aliança com Jacó, como Ele fez conosco. Deus não nos ama por causa dos nossos atos de justiça, por causa das obras que praticamos. Ele nos ama porque Ele é amor. Não é pelo que nós somos, é pelo que Ele é. E é muito interessante que no versículo 16, Jacó acorda do sono e diz: sem dúvida, o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Jacó se surpreende com quem Deus é. Talvez Jacó esperasse encontrar Deus num monumento religioso. Jacó esperava encontrar Deus dentro de um templo, dentro de uma tenda religiosa, dentro de um ambiente propício para Deus se manifestar. Mas não, Deus se manifesta nas coisas mais cotidianas, mais simplórias, mais comuns da nossa vida. O nosso Deus não pode ser encaixotado por uma religião, por doutrinas, pelas nossas determinações. Ele é o Deus que quebra protocolos. Ele é o Deus que é encontrado onde não esperava-se que Ele seria encontrado. Por pessoas que nós não esperávamos que o encontraria. Deus se mostra em situações onde não havia nenhuma expectativa de que Ele se mostraria. Talvez você olhe para o seu contexto agora, para o que você está passando, para o que você está vivendo e pensa: não tem Deus aqui, é impossível que Deus esteja comigo. Mas eu creio que um dia você virará para trás e dirá: Deus estava nesse lugar, eu que não sabia. Como talvez você já consegue olhar para situações do seu passado. Eu consigo fazer isso. Consigo olhar para algumas situações onde eu sofri, onde eu passei por coisas difíceis, e eu posso dizer com toda certeza: Deus estava naquele lugar e eu não sabia. Porque Deus está conosco onde quer que nós estejamos. Deus está conosco. Ele não se amolda às nossas pretensões, às nossas expectativas, porque Ele é livre para fazer e se apresentar e se manifestar do jeito que Ele quiser. Mas Ele está com o seu povo. E o versículo 17. Jacó teve medo e disse: temível é esse lugar. Não é outro senão Beit-El. É a expressão que Jacó usa aqui. Beit-El. Casa de Deus, ou como nós chamamos hoje, Betel, casa de Deus. Esse lugar, um lugar mais inóspito, um lugar indesejado, foi esse o lugar que Deus preparou para fazer casa de Deus em mim.
Deus me trouxe a um lugar inesperado, onde eu não tinha nenhum tipo de expectativa, onde eu pensei que iria morrer, onde eu estava tomado pelo medo, pela angústia, pela dor, e nesse lugar se fez casa de Deus. Isso é espetacular, queridos, como Deus pode se manifestar e se apresentar a nós, independente da circunstância que nós estivermos passando. E eu gostaria de terminar dizendo que se você olhar direitinho, você vai ver essa escada com anjos subindo e descendo por ela, os céus abertos diante de você. Jesus, em João capítulo 1, o último versículo de João 1, ele diz aos seus discípulos: vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus faz uma alusão clara à escada de Jacó. E Jesus está dizendo: os anjos subiam e desciam sobre a escada. Vocês um dia verão os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem, porque Ele é a escada de Jacó. Jesus é a escada que conecta a terra aos céus. Jesus é o caminho por meio do qual nós temos acesso aos céus, a Deus. Os céus estão abertos diante de nós por causa de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela sua obra. Nós hoje temos acesso livre a Deus porque Jesus um dia estabeleceu essa escada no Monte Calvário, abrindo a nós o caminho até Deus. Por isso nós podemos dizer com segurança que nós estamos diante da escada de Jacó. Mais do que isso, ela está aqui e os céus estão abertos diante de nós, e nós podemos entrar na presença de Deus livremente porque estão abertos diante de nós. Eu gostaria de orar por você agora, pedindo a Deus que encha o seu coração dessa convicção de que você, por mais que se sinta só, por mais que você esteja em Macom, um lugar qualquer da vida, da existência, um lugar não planejado, um lugar não desejado, talvez você não queria estar passando pelo que você está passando hoje, mas é onde você está. Em Macom, Deus pode fazer Betel, casa de Deus, lugar onde você vai se aprofundar no seu relacionamento com Deus. Senhor Deus querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua presença. Obrigado porque nós sabemos que não a merecemos. Obrigado porque tantas vezes na vida somos fugitivos. Fugimos do nosso pecado, fugimos das atrocidades que fizemos, fugimos do nosso passado, fugimos da nossa consciência culpada, fugimos por medo, fugimos e não entendemos porque estamos onde estamos. Tantas vezes, Senhor, parece que a vida não está fazendo sentido, parece que as coisas não deveriam ser assim. Estamos em Macom, estamos em certo lugar, estamos no lugar que a vida nos colocou para estar. Mas sabemos que nesse lugar o Senhor pode se manifestar e transformar tudo o que somos a partir desse lugar. Deus, tenha misericórdia de nós e muda a nossa vida, Senhor. A vida de Jacó foi outra a partir desse momento, porque não apenas o Senhor tinha uma aliança com Jacó, mas ele agora tinha uma aliança contigo. Ele percebeu que o Senhor estava com ele. Ajuda-nos a entender isso também, Senhor, que o Senhor está conosco. O momento pode ser ruim, o momento pode ser de vale, mas o Senhor está conosco. O momento pode ser bom, alegre, o Senhor está conosco, porque o Senhor está peregrinando com o seu povo, com pessoas. Que o Senhor esteja com essa comunidade. Ajuda-nos, Senhor, a
enxergarmos os nossos erros, enxergarmos as nossas potencialidades, mas enxergarmos os nossos pecados e confessá-los ao Senhor e mudarmos a nossa conduta e mudarmos de vida, que possamos perceber a presença do Senhor aqui, que possamos perceber Betel aqui, a casa de Deus. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que a sua casa, o seu trabalho, que o seu cotidiano seja Betel, que você perceba a presença de Deus, a aliança de Deus com você, por onde quer que você for, em nome de Jesus. Amém.